Finalmente tivemos o último episódio de Percy Jackson, o traidor foi revelado, tivemos aqui lutas, reviravoltas e até mesmo a aparição de alguns deuses a mais que a gente ainda não tinha visto. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre o último episódio de Percy Jackson, sem mais delongas, até porque, caraca, chegamos no final da temporada e esse é o último vídeo de análise. Senhoras e senhores, eu sou o Rafael Novaes, seja bem-vindo a mais um vídeo e antes de tudo, se você tá interessado em ler Percy Jackson e você ainda não tem um livro ou não tem condições de comprar, fique esperto porque eu vou fazer um sorteio lá no Instagram do primeiro livro de Percy Jackson com essa capa aqui, ó, lindíssima, que é a capa nova. Eu tenho os livros com a capa antiga, mas eu confesso que eu queria essa capa aqui, então, assim, oportunidade de ouro. O link vai estar aqui no primeiro comentário fixado, e aí é só você clicar, vai estar lá no meu perfil, entra no perfil, aproveita, já segue, e lá mesmo no post do sorteio vai estar todas as regrinhas do que você precisa fazer para participar. E ó, já vou avisando que nem é tão difícil, tá? É só responder uma pergunta e você já tá participando. Recado dado e vamos começar falando do treinamento que o Percy e o Luke tava fazendo ali no comecinho do episódio, porque, né, o episódio começa com o Percy e o Ares ali indo se enfrentar, mas tem esse corte que é pra gente se situar e ver que o Percy tava aprendendo, treinando lá com o Luke. Isso é interessante, realmente eles treinaram lá no livro, então aqui não tem o que eu reclamar, tá? O Percy só lembra mais ou menos de quando ele treinou com o Luke lá nos livros, então a gente não tem exatamente essa cena montadinha do jeito que tá, mas é legal ver até mesmo os diálogos do Luke ali, dando indícios de que ele talvez não esteja tão feliz com os deuses e dando indícios de que ele é o traidor. Se você já assistiu o episódio, você sabe que ele é traidor. Se você não assistiu, o que você tá fazendo aqui? Mas eu queria falar que uma coisa que prendeu muito a minha atenção nesse comecinho de episódio foi a música. A música tava sensacional, principalmente quando o Percy e o Ares começam a se enfrentar. E eu tenho que falar que eu fiquei muito feliz porque, por incrível que pareça, tá fiel aos livros. Claro que algumas coisinhas não tem, tipo um monte de policial cercando os dois. Mas assim, a luta em si, o Percy atacando o Ares chutando o Percy a 10 metros de distância, tipo, tudo isso tá lá descrito nos livros. E quando eu vi e depois eu li, eu falei, mano, não acredito que eles fizeram exatamente igual. Custava fazer mais vezes, foi muito legal, eu achei isso incrível, eu literalmente vi o que eu li. E aí o Percy derrota, entre muitas aspas, o Ares. Na verdade, ele teve ajuda de Poseidon ali, né? Mas o Percy consegue cumprir o que ele falou, consegue fazer jorrar um pouquinho de cor. E cor é o sangue dos deuses, que é dourado, e a gente vê ali. Eu achei também muito legal a cena, ver o Icor jorrando. Ficou legal demais, ficou um dourado ali mais puxado pro amarelo, bem brilhante mesmo. E aí o Ares, nos livros, ele faz uma maldição pro Percy, que quando o Percy ele mais precisar, a espada dele vai falhar e ele não vai conseguir lutar. Realmente isso acontece no momento dos livros, mas já vou avisando que é lá pro terceiro livro, então assim, mas é interessante saber que essa maldição vai retornar. E aí o Ares vai para sua forma normal, desaparece e logo em seguida aparece o elmo de Hades que o Ares tinha roubado. Nos livros as fúrias já aparecem logo aqui, mas na série eles pelo menos fizeram o Percy pegando o elmo e levando até aquele chalé, que é o chalé onde ele se abrigou com a sua mãe lá no primeiro episódio, junto com o Grover, que o Grover aparece, e é lá nesse chalé onde o Percy vê que o Grover tem pernas de sátiro. E aí ali ele vai esperando encontrar a Sally, mas ele encontra a senhorita Dodds, ele entrega o elmo para ela e fala para ela falar pro Hades cumprir a parte dele do acordo. E claro que o Hades ia cumprir, porque o Hades é um deus muito legal, né? Outra coisa interessante aqui é que a Annabeth, ela dá o colar dela de contas com o anel do seu pai ali pendurado, algo que ela faz nesse momento para dar sorte para ele ir até o Olimpo, mas nos livros ela dá esse colar um pouquinho antes para dar sorte para ele lutar contra o Ares. De qualquer maneira, eu gostei muito de ver, inclusive ver o detalhezinho do anel de formatura. Seu pai, se você não sabe, eu falei lá no vídeo da história da Annabeth, mas esse anel de formatura foi dada pela própria Atena
pro pai da Annabeth, e aí assim que a Annabeth tava lá no acampamento meio sangue, que eles começaram a trocar cartas, ele mandou esse anel pra Annabeth, porque como era da sua mãe, talvez ele pensava que aquilo poderia dar sorte pra ela. Bom, mas aí o Percy vai lá, ele vai até o Empire State, coloca o raio em cima da mesa, fala, ó, quero ir pro Monte Olimpo, e ele sobe quando as portas abrem. Mano, Monte Olimpo tá lindo demais, sério, muito bem feito, tá maravilhoso, eu amei esse Monte Olimpo, parece ali ao mesmo tempo que uma cidade gigantesca, uma metrópole, ainda assim parece bastante com algo bem grego, assim, bem antigo, uma mistura do moderno e do clássico. E aí lá no fundão a gente vê uma montanha que é onde tá o Monte Olimpo, e o Percy ele vai a pé, e ele chega pleno. Isso que falei, não, o Percy vai chegar lá morrendo, ele tem que escalar uma montanha. Não, ele tá lá pleno, andando, visitando o lugar. Mas quando ele sobe, a gente vê ali as cadeiras. É interessante falar que o Monte Olimpo, ele é bem semelhante ao castelo do Hades. Como o Hades é banido do Monte Olimpo, ele reconstruiu o Monte Olimpo invertido de cabeça para baixo no submundo. Então fica aqui essa curiosidade que existem essa semelhança entre o Monte Olimpo e o castelo do Hades. Mas aqui a gente só tem Zeus esperando pelo Percy, interpretado pelo Lance Reddick, eu não sei se falei certo, que infelizmente não tá mais conosco. Ele faleceu acho que em março de 2023, no ano passado já estava gravada a parte dele, o que provavelmente a gente vai ter um recast para as próximas temporadas, mas se eu não me engano o Zeus só vai aparecer agora na quinta, na última, e também tem a desculpa que os deuses podem mudar suas formas, então eles podem se aproveitar bem disso. Mas vale falar que no finalzinho do episódio a gente tem ali em memórias a Lance Reddick, porque, pô, o cara era legal, eu adorava ele, principalmente em John Wick, eu adorava esse ator. Pena que acontece, né? Mas aí vamos falar de uma coisa que me incomoda. Eu já disse no episódio passado, vou deixar aqui a review do episódio passado, mas vou falar aqui de novo, que é o fato do Percy ter tirado do nada que tudo era um plano de Cronos. Deve ter sido uma pessoa que tem... Cronos. Foi o Cronos. O raio fosse entregue pro Cronos. Agora deu caralho mesmo, viu? Deu a porra, fudeu, foi tudo. E ele acabar falando lá, chega lá, não, cara, Zeus, você precisa lutar, pô, seu pai aí tá revivendo e tudo mais. Sendo que nos livros, na conversa com Poseidon, que o Percy, ele acaba chegando nessa conclusão. Então ele acaba sabendo depois, não antes, e sai avisando todo mundo. Tem que falar que o Percy, ele é bem teimoso, dá pra ver, ele fica ali tretando com o Zeus sem respeito nenhum, mas tem que falar que isso é total coisa de filho de Poseidon, ser teimoso desse jeito, porque eu também sou teimoso, mas o Poseidon mesmo até acaba comentando que ele é teimoso igual o mar, acontece, mas eu tenho que falar que eu acho que o Percy passou um pouquinho do limite e Zeus quase matou ele, só não matou porque o Poseidon ali no último segundo segurou o braço do Zeus, mas eu tenho certeza que Poseidon não ia tentar matar ele caso ele fosse inscrito aqui no canal, desse like nesse vídeo, porque Zeus, ele sabe que, mano, quem tá inscrito aqui no canal, quem dá like nos vídeos, comenta aqui embaixo, tem o máximo respeito dos deuses do Olimpo, ele não quer se meter, até porque se ele tentar matar algum inscrito no meu canal, eu mesmo vou lá tirar X1 com ele. Ele, ó, é no soco mesmo. E aí ele sabe que essa luta ele perde, então ele não vai querer se meter nessa luta, e aí ele não tentaria matar o Percy caso o Percy fosse inscrito no meu canal, mas como o Percy não era, ele precisou do Poseidon ali pra salvar ele. E você, já deu like, já se inscreveu aqui no canal? Ó, fica aí a dica. Mas aí depois que Poseidon salvou o Percy, ele vai lá e depois que Zeus também vai embora, o Poseidon se rendeu pro Zeus ganhar a guerra e não ficar lá de frufrufru. Enfim, aí sobra o Percy e Poseidon, eles conversam ali, tem uma conversa de pai e filho, que eu achei até que legal, interessante, bem melhor que os livros. Eu achei essa conversa muito mais amorosa e com mais emoção. Nos livros, tanto Percy quanto Poseidon, eles parecem estar com um pezinho atrás ali de se comunicar, aqui não. Mas aí o Poseidon manda o Percy de volta pro acampamento meio sangue. Muito legal ver o Percy ele chegando e as pessoas recepcionando ele, tanto a Annabeth,
que ela abraça ele, né? E aí fala lá no ouvido, ó, ela ainda tá aqui, olha pra ela. E ele vê que a Clarice tá lá e ele fica, ué, mas por que a Clarice ainda tá aqui? Sendo que, na realidade, a gente sabe que a Clarice não fez nada, ela só tá brava por Percy ter derrotado o pai dela, ter feito o pai dela passar uma vergonhinha ali. E aí, logo em seguida, ele conversa com a Annabeth e com o Luke, e aí, novamente, o Luke vai deixando algumas pistas que o Percy, dessa vez, ele percebe, e aí, depois, quando ele e o Luke estão andando ali de noite na floresta, o Luke acaba se revelando ser o traidor, ser quem roubou, ele revela todo o seu ódio e nojo pelos deuses. Ele fala que ele tá ali pra recrutar os semideuses, então ele tenta chamar o Percy pro seu lado, mas o Percy não vai, o que é um pouquinho diferente lá nos livros. Na verdade, ele já tá planejando matar o Percy, e aí ele acaba convocando um escorpião que pica o Percy, faz o Percy quase morrer, mas aqui não, aqui o Luke tá abrindo um portal com a sua mordicostas, que inclusive o CGI do portal também tá muito legal, e os dois têm uma luta. Como o Percy não é o melhor espadachim ainda, ele não consegue ganhar do Luke, mas em breve, quando a gente tiver uma revanche dessa luta, quem sabe, né? Mas eu até acho que o Percy mandou bem, a luta foi muito legal. Tem que falar isso também da luta com Ares, a luta foi muito legal, não foi cortada nem nada assim, igual tava sendo as outras lutas, que do nada, tela preta e volta com a conclusão. Estava sendo extremamente anticlimático, aqui a gente não teve esse problema, e aí é legal ver que no fim também a Annabeth acabou se metendo ali, salvando o Percy e descobrindo toda a verdade sobre o Luke. Algo que nos livros também eu acho que acontece de uma forma diferente, muito menos climático. Aqui ela tá ali naquela hora, tem um peso maior do que nos livros, que aí o Percy conta pra ela, ela pega e fala, ah, faz sentido, o Luke nunca mais foi o mesmo depois que ele encontrou com o pai dele, sendo que não, a Annabeth gosta do Luke, ele é como se fosse família dela, e ela não acreditaria assim tão de cara, na minha opinião. Mas aqui não, aqui ela viu ele confessando tudo e tudo mais, então não tem erro, ela precisa se virar contra o Luke. Logo depois disso a gente tem então a despedida da Annabeth ali na árvore da Thalia com o Percy. A Lia, que é quem faz a Annabeth, né, a atriz, ela tá muito bonitinha com aquelas tranças assim, eu adorei. Ela tá indo visitar o pai dela, porque ela decidiu seguir os conselhos do Percy. Talvez isso tenha a ver com o arrependimento dela, que eu falei lá no último vídeo de análise. E aí o Grover aparece com uma flor aqui, que é basicamente a sua permissão para se tornar um buscador. O Grover se tornou um buscador, e aí ele faz uma menção ao próximo livro, a próxima temporada, que é Percy Jackson, um mar de monstros, quando ele fala que todo mundo já procurou em todo lugar na Terra, mas não procuraram no mar. E é aí que a gente tem um gancho, uma brecha para a próxima temporada. Mas aí o Percy vai para casa e ele encontra com a Sally, finalmente encontro de mãe e filho, só para acabar sendo interrompendo por Cronos. Cronos, ele acaba ali interrompendo, fazendo com que aquilo pareça um sonho. Ele ataca novamente, né? Mas acontece que ali o Cronos vai continuar cada vez mais tentando fazer a cabeça do Percy, sem sucesso nenhum. O Percy vai continuar sendo teimoso, e isso marca então o início da saga também e do ressurgimento de Cronos, que a gente só vai cada vez mais vendo o cara ganhando poder, tipo o Voldemort. Queria falar que se você foi embora depois dos créditos, você perdeu uma cena muito boa, que é do Gabe cheiroso pegando a caixa que o Percy enviou da Medusa. Os deuses enviaram de volta pro Percy, ou seja, psicopata que quase matam o moleque, mas quem pega essa caixa na verdade é o Gabe cheiroso, e ele acaba olhando e sendo transformado em pedra. Vale falar que isso também acontece nos livros, mas quem faz isso é a própria Sally. Ela dá pro Gabe cheiroso ali virar pedra e depois vende ele para um museu. Meio mórbido, meio estranho isso, né? Meio assustador, mas olhando pelo lado da piada, realmente é engraçadinho ele ter virado pedra. A gente chega ao final de mais uma análise, e esse episódio foi bem legal, bem mais conclusivo. Acho que eu não tenho tanta coisa para reclamar, mas então vamos juntar tudo que a gente falou até agora e fazer um veredito. E o meu veredito é que essa série teve um saldo positivo, ela foi uma ótima adaptação dos livros, com alguns probleminhas, claro, a gente precisa rever aqui para a segunda temporada essa decisão de ficar entregando o plot antes dele acontecer, o que deixa extremamente anticlimático. Com certeza, se eles não tivessem feito isso,
muitas cenas teriam um peso maior, uma emoção maior, e também rever esses cortes aí que fica tela preta, toda a ação da série desaparece, porque sempre que vai começar uma batalha é tela preta e depois volta com a batalha concluída. Então tem algumas coisas que a Disney precisa rever, o diretor também precisa rever para a segunda temporada, mas juntando tudo assim, as decisões criativas, algumas foram boas, outras não, porém é tudo escrito e revisado também pelo Titi Rick. Se tem aprovação dele, quem sou eu para falar que tá ruim, né? Se o próprio autor da obra tá curtindo. Sendo assim, então, o saldo é positivo, vale a pena assistir, vale a pena indicar pros amigos, e espero que você já tenha dado seu like aqui embaixo, se inscrevido no canal. Comenta aqui embaixo qual foi o saldo final da série pra você, se ela foi muito boa, se ela foi muito ruim, o que precisa melhorar, o que não precisa. Enfim, vou estar aqui esperando pra responder vocês, pra gente conversar, bater esse papo aqui nos comentários. Não esquece de participar do sorteio, hein? É a chance de você ganhar o livro da série e talvez entrar aqui nesse mundo, nesse grande esquema de pirâmide que é os livros de Percy Jackson. Sendo assim, muito obrigado mais uma vez, valeu, falou!